que nós, profissionais de saúde, estivermos sempre preparados para responder para ela o porquê desse de 3 em 3 horas, sem aceitar ou discordar, mas aceitar. E o que você pensa ou sabe sobre isso? Olha só, a primeira eu discordei, a segunda eu concordei e a terceira eu praticamente aceitei. O que você sabe, o que você pensa sobre isso? Como é que eu posso ajudar você sobre o que você pensa? Então, a maneira de eu aceitar. Então, lembrar que esses questionamentos, quando eu vejo você discorda, você o quê? Diz que ela não sabe nada. Quando você concorda, você mantém uma cultura. E quando você aceita, deixa para que ela diga o porquê. Então, é interessante esse aceitar. E aí, é mais uma habilidade que nós, no nosso dia a dia, numa consulta, não é só para amamentação. Em todos os momentos da nossa vida, com nossos familiares, com nossos filhos, com o nosso companheiro, no nosso trabalho, em qualquer outro momento em que você estiver recebendo alguém no seu consultório pedindo ajuda. Vamos lá? Diego? Outra habilidade é sempre elogiar a mãe e o bebê naquilo que eles estão fazendo certo. Muitas vezes uma pessoa chega com tudo errado. Errado, que eu digo, eu não estou falando, eu estou só demonstrando para vocês. Com tudo que não está tão bem assim. Mas você vai pegar um momentinho, alguma coisa que esteja bem para elogiar. Que o elogio facilita o quê? Que mais tarde ela aceite sugestões. Encoraja a continuar com as boas práticas. E aumenta a confiança dessa mulher. Quando eu elogio, por exemplo, o grupo de vocês, eu achei ótimo, um grupo espetacular. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão sair daí, vão sair desse momento, vai sentir a necessidade de fazer mais e melhor. Então, é isso que a gente quer. A gente quer fortalecer a nossa clientela, dizendo aquilo que ela fez de bom para que ela aceite sugestões mais tarde, para que ela encoraje a continuar com as boas práticas e para que aumente a confiança dela. Vamos lá? E eu cito sempre o que Freud diz. Podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos diante de um elogio. Isso está provado. Experimente elogiar alguém que chegou para você, está precisando de apoio, pelo menos que parabéns, você veio nos procurar no momento certo. Que bom que você veio nos procurar. Isso é excelente para continuar e dar a essa mulher a confiança que ela precisa. Vamos lá? Dê uma ajuda prática. Muitas vezes a gente não sabe o que é uma ajuda prática. Por exemplo, eu chego, estou dando só exemplo para vocês que, infelizmente, eu não estou junto com vocês. É uma ajuda no momento que ela precisa. Por exemplo, ela está dentro do hospital, está no hospital, acabou de fazer uma cesárea, está deitada, ela está incômoda com a posição que ela fica da cesárea, você dá uma ajuda. Levantar a cabeceira, levantar o momento que ela... com um copo d'água que ela vai precisar. Ou então numa unidade primária, uma unidade ou no seu consultório, em que ela chega com bebê, com bolsa, sem um companheiro. Quando tem um companheiro, tem certeza que esse companheiro ou o acompanhante vai ajudá-la, já está dando uma ajuda prática, mas no momento que ela vai sozinha, por que não segurar a bolsa, colocar, ajudar a sentar, essa mulher a sentar, quem sabe colocar o bebê numa posição melhor para que ela se sinta confortável. Isso é uma ajuda prática. Quando vê que a mulher está com dificuldade de colocar o bebê para mamar, você vai dar uma ajuda prática para que ela coloque na posição. Quando o bebê, mães e bebês estão bem, no momento de estar colocando o bebê para mamar, não precisa mexer. É só elogiar. Que bom que você está nessa posição. Que bom que vocês estão bem nessa maneira de colocar o bebê mamando e você dando de mamar, deixando essa mulher bem confortável. Isso chama-se ajuda prática. E além, quando você dá uma ajuda prática, pode passar, Diego. Você vai dar informações relevantes para aquele momento. Sabe o que é o nosso mal? A boca grande demais. Ela chega com uma queixa, você vai dar
encher essa mulher de informação e ela vai sair dali sem nenhum apoio. Por quê? Aquilo que ela chegou com dúvida, ela vai continuar com dúvida. Foram muitas informações sem chegar ao ponto crítico que ela quer. Por exemplo, quando ela nos procura com a queixa de dor ao amamentar. E você, em vez de focar em cima daquilo que ela nos traz, como é que você coloca o bebê no peito, quantas vezes o bebê vai ao peito, coloca o bebê no peito para a gente ver como é que está. Nesse momento, se ela não estiver com aquela posição boa para ambos, você vai dar informação relevante e com uma ajuda prática. Às vezes, vai dar informação do porquê você está colocando o bebê naquela posição. O porquê do que melhorar a posição dela para que ela possa estar mais confortável para receber esse bebê. Então, dê informações relevantes para o momento certo, mas poucas informações. A partir do momento que ela for tendo dúvida, você pode dar informação relevante para aquela dúvida que ela tem. Vamos lá? E quando eu falo em informação relevante, eu falo na nossa linguagem. Quando eu falo utilizando linguagem simples, é aquilo que eu vou falar para ela sem usar termos técnicos. Porém, durante esse momento em que você usar uma linguagem simples, você poderá estar usando o termo técnico. Por exemplo, quando eu falo essa parte preta da mama, chama-se areola. Essa parte, esse biquinho que você está vendo, também é chamado de mamilo. Então, não vamos também deixar essa mulher, porque ela vai ouvir de alguém. Areola e mamilo. Então, mostra, essa parte preta chama-se areola, e esse bico, eu estou dando exemplo para vocês. Então, usando linguagem simples. Então, o bebê, quando vai pegar no peito, ele vai colocar toda essa parte preta, que é a areola, na boquinha do bebê. Com o bico projetado na boquinha do bebê. Essa areola tem que estar bem macia. Se ela estiver bem macia, então vamos colocar o bebê no peito, dar informação relevante. Olha só, utilizando linguagem simples, dando ajuda prática. Isso tudo pode ser um bloco. Não precisa, agora eu vou dar ajuda prática, agora eu vou dar informação relevante, agora eu vou usar linguagem simples. Não, tudo isso em um bloco. Então, é isso que é o nosso papel de profissional, estar apoiando essa mulher durante esse processo. Vamos lá? Quando eu digo que, quando eu faço toda essa intervenção, todo esse apoio que eu estou oferecendo para ela, e não no momento em que você vai falar com ela o que fazer, usar sugestões e não ordem. Faça isso, faça aquilo. Vou sugerir que você coloque, fique numa posição confortável, coloque o bebê para mamar, deixe que o bebê se aproxime de você, põe a sua mão em C. Olha só, então é essa sugestão que eu vou dar para você. Com certeza isso vai melhorar. E sempre numa consulta se coloque junto dela. Vamos tentar? Vamos tentar ver se isso vai ser bom para vocês? Nos procure, estamos sempre à disposição. A hora que vocês quiserem, estou sempre à disposição. Vocês ganham a clientela. Não precisa ser sábio, assim, um sábio no conhecimento. O que você precisa ter a maneira de se comunicar com essa paciente. Vamos lá? Antes de agradecer, eu queria dizer o seguinte. Chaplin teve um momento que ele disse o seguinte: cuidado com as palavras que você utiliza que pode machucar as pessoas, palavras que podem machucar essa pessoa. Por quê? Logo após que isso acontecer, e apesar do tempo passar, aquele que machucou esquece. Mas aquela pessoa que foi machucada, ou que as palavras a ofendeu, ou as ofenderam, praticamente jamais esquecerão. Esse é o recado que eu tenho para vocês. Cuidado na forma de se comunicar com as pessoas. A amamentação é um trabalho imenso que nós temos, mas se continuarmos com essa maneira, essa posição de estar apressado para assistir,
está apressado para dar o apoio, está apressado para se comunicar com as pessoas, com certeza sucesso nós não teremos com a amamentação. E eles jamais vão retornar para todos nós. Muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. Obrigada, doutora Conceição, maravilhosa palestra, um assunto assim, eu costumo dizer, né, que tudo que está muito próximo do nosso campo de visão, a gente não vê bem. Então, às vezes, questões como essas, a humanização, o ouvir, né, parece uma coisa simples, mas não é. É um desafio, né? O Arthur da Távola tem até um texto que eu gosto muito, depois eu vou passar para vocês, chamado O Difícil Facilitário do Verbo Ouvir. Né? Como é difícil a gente ouvir, né? É um grande desafio. E, especialmente nessa era da informática, como a gente está vivendo, a gente tem que ter mais atenção. Eu digo sempre para os alunos, sensacional a gente usar a inteligência artificial, sensacional a gente progredir, né, no nosso trabalho com as tecnologias. Eu gostei muito, você colocou aí a questão da tecnologia leve, né, que o professor Emerson Merri falava tanto, e eu acho assim, que é fundamental, né, que a gente tenha atenção a isso, porque é uma coisa que, se você não parar para pensar, ela passa, e aí você não chega onde você quer. Amamentar é uma coisa difícil, é muito difícil para a mãe, especialmente para quem vai amamentar, né, por conta de todas essas dificulddois que são já colocadas, né, na questão do doer mesmo, né? Enfim, eu costumo dizer que amamentar é realmente um ato de amor, né? Então, a gente precisa ganhar essa mãe. E aí, eu queria assim, te perguntar mais um pouquinho sobre isso, assim, na questão da mastite. Né? A mastite é um problema sério, aquela pojadura dolorosa, enfim, que às vezes é difícil para a mãe conseguir lidar com aquele negócio. Né? Como é que a gente... É claro que você já falou da importância desse diálogo, dessa comunicação, do não culpabilizar, enfim. Mas esse é um grande desafio, que às vezes até para a gente conseguir a adesão é complicado, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. E também sobre a questão da licença. A questão da licença. A gente quer que as crianças sejam amamentadas até os 6 meses, né? Mas a gente tem essa limitação, né? Quando a mãe tem que voltar a trabalhar. E como é que se lida com isso? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E gostaria que os colegas também falassem e fizessem perguntas, pode ser no chat ou levantar a mãozinha aí. Posso começar a responder? Pode sim, por favor. Então, em relação... Beth, eu não tenho um pacote fechado em relação a isso. Eu ouço muito. Eu colho a história. Quando começou isso? Principalmente porque a mastite não aparece dentro do hospital. No momento em que ela passa 24 horas, 48 horas no máximo no hospital. Isso vai acontecer fora do hospital, já na sua casa, quando ela procura você no consultório. Então, eu pergunto sempre se ela foi orientada, saiu do hospital com uma orientação sobre, por exemplo, como retirar o leite do peito. Se ela teve alguma orientação. Olha as perguntas. O que você recebeu de orientação de como retirar o leite do peito? E o que aconteceu? Quanto tempo você está assim? Porque, às vezes, ela chega com uma mastite inicial, mas, às vezes, ela chega com uma mastite já com abscesso. Então, já com abscesso, a evolução mais grave da mastite. Então, nesse caso, conforme for, eu oriento como é que ela vai fazer, peço ajuda ali mesmo no momento com ela, porque ela tem que ir para algum recurso fora do consultório, se for uma drenagem, se for... Ou então, se for leve, eu já trato ali e peço para ela voltar e me dar notícia. Então, eu já identifico como é que chegou àquele ponto, se ela aprendeu desde cedo como retirar o leite do peito, e se ela tem alguma fissura, eu tenho que olhar se ela tem alguma fissura. Tudo isso está englobado, engloba a consulta que eu vou ter com ela.
Elogiar naquele momento que ela chega. Que bom que você veio. Que bom que você está num processo ainda inicial, a gente pode ajudar. Eu entendo a dor que você está passando. E muitas vezes todo mundo diz, não suspende a amamentação naquele peito. Mas como não suspender no momento que ela diz, dói muito? Se eu não entender que ela está colocando o bebê no peito e doendo, como é que eu não vou suspender naquele lado? Que bom que o outro peito seu não tem nada. Vamos continuar amamentando no outro peito. Que bom que você tem volume para isso. Olha, eu estou feliz. Então, são essas questões que a gente tem junto dela. Porque é muito difícil ela chegar no momento que, muitas vezes, eu pego mães já com a drenagem dela espontânea, um estrago. É um estrago na mama dessa mulher. Mas a gente não pode deixar chegar a esse ponto. Não sei se respondi a sua pergunta, mas acho que é assim que a gente atua, tem que atuar. Segundo, mãe que trabalha fora. É uma incoerência desse país que eu vou dizer. Total, né? Em 2001, o nosso governo foi na 54ª Assembleia Mundial e disse o seguinte: se o produto leite humano, se lembram que a recomendação da Organização Mundial de Saúde era 4, 6 meses? Nós lembramos disso, não é isso? Em 2001, nosso ministro da Saúde daquela época, que era o Serra, foi à 54ª Assembleia e disse, por que não 6 meses? Se o bebê, segundo eu aprendi, tem tudo que ele vai receber até o 6º mês. Então, lá, aceitaram a sugestão brasileira e recomendação passou a ser 6 meses exclusivo e complementado até 2 anos ou mais. Qual é a nossa legislação trabalhista? 4 meses. 4 meses. 4 meses. Muitos estão beneficiados agora com 6 meses, por exemplo, funcionários públicos, municipais, federais, estaduais, têm a licença de 6 meses. Mas aquela trabalhadora que está lá, seletista, só tem 4 meses. O que você vai orientar? É muito interessante. Então, eu sempre, quando eu tenho a clientela, eu peço para ela, se é seletista, a gente conversar com ela como seria importante ela estar retirando esse leite no local de trabalho. Se tem uma empresa que tem uma sala de apoio, ela vai ter o suporte para retirar o leite, deixar no congelador. Então, tudo isso vai ser explicado para ela como é que ela vai. Orientar quem, se ela mora perto do seu emprego, por que não? Olha só como é que são as sugestões e as informações relevantes. Você está perto do emprego, por que não combinar com o patrão que ela tem direito até 6 meses, a 30 minutos, 2 intervalos de 30 minutos, se podem levar o bebê até ela para ela amamentar. Ou então, nesse momento, ela retirar o leite. Então, são questões que muitas vezes... Mas eu sempre elogio, eu ganho pelo elogio. A gente ganha pelo elogio. Que bom que ela veio, que bom que você vai conseguir. A gente, às vezes, conversa até com a empresa, que é ganho para a empresa. Incentivar as salas de apoio para aquelas mulheres com mais de 30, com aquelas empresas com mais de 30 mulheres em idade fértil. Você recomenda uma sala de apoio que é muito boa e simples, como a doutora Carmen está fazendo, vocês estão fazendo na Estácio. Lembrar que a mãe estudante também precisa ser apoiada nesse momento. Então, ter a sala de apoio dentro de uma universidade não torna só para as funcionárias, como as próprias alunas. Também é um ganho. Então, são questões que eu não posso dizer, eu tenho que conhecer a pessoa, ou numa atividade coletiva, você pode até passar isso. Quais são as sugestões? Mas, quando a mulher te procura por esse questionamento, a gente tem que voltar tudo que é em volta dela. Se ela mora perto, se tem alguém com apoio, isso que é mais importante. Respondi? Claro, com certeza. Muito obrigada, doutora Conceição. Vou passar agora ao final, que acho que não tem nenhuma pergunta. Alguém quer fazer alguma colocação, gente? Alguma pergunta mais? Então, agora vamos passar assim uma rodada final. Vou passar a palavra para a doutora Conceição, depois para as alunas e depois para a professora Carmen, para a gente encerrar. E espero que essa
essa live tenha sido assim de grande proveito, porque eu acho que é um assunto importantíssimo que a gente tem que abordar sempre e cada vez mais, e quero parabenizar as meninas pelo trabalho, pelo desempenho, porque eu acho que o fundamental, né, é que a gente entenda que a tecnologia tem que funcionar a nosso favor. Quem dera que todos os posts, todos os projetos, né, da internet fossem isso, né? Que a gente tem como educar a população, que a gente tem como fazer com que as pessoas entendam as coisas de forma certa, de forma científica, quem dera. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Então, é importante que o aluno tenha essa consciência. Eu vou usar, sim, mas vou usar a meu favor, a favor do paciente e não contra, né? Que é isso que a gente, infelizmente, está vendo acontecer. Então, acho que é uma iniciativa, como eu disse, o projeto é bem bacana, é uma iniciativa muito saudável e muito, assim, que deve ser muito copiada, né? Para que a gente possa fazer cada vez mais, cada vez melhor, né? Então, doutora Conceição, suas palavras de final, depois eu quero que as meninas também se coloquem e falem o que foi essa experiência para elas. Passa, doutora Eu Conceição. queria agradecer, que é um momento único que a gente está fazendo. Para você ter uma ideia, eu tenho muita dificuldade por causa do aconselhamento. Depois, eu sou uma pessoa antes do aconselhamento e depois do aconselhamento. Porque o conhecimento que eu tenho, a bagagem que a gente tem, a bagagem que nós procuramos, bagagem científica, tem seu valor, extremo valor, muito valor. Porém, se tudo se perde, se o profissional não sabe se comunicar, culpa a paciente, diz o que ela tem, ou dá ordem para ela fazer, não entende a dor que ela traz nesse momento, não entende o que ela vem, por que ela vem te procurar, tudo se perde. Tudo se perde. Muitas vezes você vê aquele médico simplesmente, aquele profissional de saúde simples que recebe a clientela. Eu me lembro disso do INAMPS, do antigo INAMPS. Era uma fila imensa de procura para ele. E aquele que tinha toda a bagagem científica estava lá com 1, 2, 3 pacientes. Por quê? Talvez não tenha essa sapiência que é o se comunicar. Eu agradeço, tenho que elogiar essas meninas, que eu fico orgulhosa de saber que dentro da graduação já se trabalha essa questão, e lembrar, Carmen, e minha querida doutora Elizabeth e doutora Carmen, que esse curso é muito difícil falar de aconselhamento através de um vídeo, mas o curso tem 40 horas, então você vai estudar cada passo, e nós conseguimos reduzir para 24 horas, e aí muita gente não conhece. Se vocês tiverem a pretensão, nós vamos fazer no final do ano, pelo Estado, mais um curso de aconselhamento de 24 horas. Então, esse é o que a gente tem para mostrar para vocês. O que nós, profissionais de saúde, temos que entender que não é só o conhecimento, é a bagagem de abordagem. O que você sabe ao abordar. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado, a doutora Elizabeth. Muito obrigada, Carmen. Muito obrigada às meninas. Eu escrevi uma porção de anotações aqui, mas devido ao tempo, e a Carmen disse para mim, olha, 30 minutos. Então, esses 30 minutos me preocupam, porque hora para se tratar de aconselhamento é difícil. Mas é longo. Não sei Mas quanto foi maravilhoso, como sempre. Queria até colocar aqui que a Lilian Campos colocou excelente palestra, a doutora Conceição sempre dando um show de competência e acolhimento. E a Lilian também fala aqui que o médico só é bom se for competente e humano. Não adianta ser humano sem ser competente, nem ser competente sem ser humano. Verdade, Lilian, é isso. Então, eu vou passar agora para a doutora Carmen e vou deixar as meninas para falarem no final, porque o nosso objetivo desse trabalho é exatamente atingir os alunos e como elas entendem essa dinâmica. E eu vou, então, passar agora para a doutora Carmen, as palavras finais, e depois para as meninas. Tá?
Na verdade, já sabia que Conceição seria um sucesso, mesmo acolhimento online. Conceição tem como trazer esse enfoque para a gente, né? Em relação à participação no Congresso, no projeto, eu quero enaltecer também aqui a participação de alunos discentes que deram verdadeiros depoimentos, que atuaram na Semana dos Pais, que se dedicaram a produzir documentação de paternidade responsável. Eu acho que não só as alunas, como os alunos, vão levar na sua bagagem profissional um pouco desse projeto. Isso realmente é por orgulho. E aqui, em primeira mão, quero deixar registrado que a gente vai tentar fazer o evento do Agosto Dourado dentro da unidade Vista Carioca. Será um dia de encontro e eu acho que será extremamente prazeroso a gente consolidar com atividades práticas no LHS, por exemplo, essas ações que envolvem o aleitamento materno. Perfeito. Obrigada. Agora vamos às meninas. Giovana, Letícia e Ana. Acho que primeiro agradecer pela oportunidade, pelo espaço da gente poder apresentar sobre o projeto, que é um tema, acho que não preciso nem falar de novo, que é de extrema importância. É um tema, infelizmente, muito pouco abordado nas faculdades, mas pretendemos mudar isso. Na Estácio, como a Carmen mencionou, a gente está conseguindo a sala de apoio, a gente já tem, esse ano foi aprovada a Liga de Aleitamento Materno, a gente está sempre abordando esse assunto, é um assunto que, apesar de muito abordado, assim, é mais por quem procura saber sobre. Então, quem tem interesse acaba procurando mais, mas a gente está tentando melhorar isso. Ok, obrigada, Ana. Giovana? Queria também agradecer pela oportunidade. Eu participei do projeto em 2021, então faz um tempo, então foi legal, assim, relembrar e voltar nos posts mais antigos do Instagram, nos conteúdos mais antigos que a gente fez, assim, e que foi super legal fazer. E como a gente já falou anteriormente mesmo, a gente tem muito pouco de pediatria na faculdade, né? Um período só, então você acaba não podendo explorar muito bem todos os temas. A gente não tem uma aula só de aleitamento materno, né? Então, assim, realmente eu cheguei com uma bagagem muito legal e estando agora no internato, realmente consegui aplicar muito no dia a dia, assim, tanto para entendimento próprio, tanto para ajudar as mães, que eu consegui ver também no rodízio neonatologia, né? Aquele primeiro contato com o bebê. Então, foi muito legal e muito obrigada pelo convite. Ok. Letícia? Cadê a Letícia? Professora, foi ótimo, muito obrigada. Realmente participar do projeto, como a Giovana falou, é muito enriquecedor, tanto para a gente aprender quanto para conseguir passar. E a apresentação foi ótima, muito obrigada pela oportunidade. Tá bom, gente, que bom. Espero que realmente tenha sido uma experiência boa. Quero que vocês tragam mais coisas para nós, porque esse projeto é exatamente para a gente estimular os alunos a produzir, a fazer coisas bacanas e mostrar as coisas bacanas que fazem. Então, esse aqui é um projeto que me dá muita alegria e espero que a gente possa, em breve, vê-las novamente por aqui. Tá bom? Obrigada às colegas, obrigada a todos que estão aí e que nos acompanharam até agora, e vamos em frente, acreditando no aleitamento materno. Tá bom, gente? Boa noite para todos. Tchau, professora. Boa noite. Obrigada.